Agora você abre lá o. Esperar habilitar aí. Aí você liga aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live multiplataforma. Já vamos começar a transmitir aqui para todo mundo, né? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Tá tudo certo aí, pessoal? Tá. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Anderson Nolé, sou fisioterapeuta e técnico em prótese aqui da Bionicenter, tá? Vamos começar aí mais uma live multiplataforma. Vamos falar sobre dúvidas, sobre amputação, sobre próteses, né? Então, podem fazer suas perguntas aqui, né? Que minha equipe tá pronta aqui para me passar todas as perguntas aí de vocês, tá? Deixa eu só acertar aqui. Pronto, aqui. Aí. Tá. Então, pessoal, vamos dar mais um minutinho para o pessoal entrar, né? Então, quem não segue a gente ainda, segue aqui nas nossas plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, o @Bionicenter. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite novamente, né? Já temos algumas perguntas aqui, algumas da última live que não foram respondidas no ar, mas estão aqui, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. O Martins: se as pessoas suam muito, poderia usar uma meia por baixo do liner para reduzir o suor, urticária da pele? O Martins do Paraguai. Martins, o excesso de suor, né, o excesso da sudorese, eu falo que é uma adaptação do paciente, né? Então, principalmente a primeira vez que você vai colocar a prótese com liner, ou está num dia muito quente, ou está fazendo exercício, por exemplo, tá? Usa a sua prótese lá 15, 20 minutos, meia hora, tira, enxuga o coto, enxuga o liner e veste ela de novo, tá? O paciente, quando é a primeira protetização, que ele está começando a andar com a prótese, eu sempre falo isso, você tem uma adaptação que vai ser principalmente na primeira semana, tá? Pelo menos a cada 40 minutos, uma hora, tira a prótese, tira o liner, enxuga o coto, enxuga o liner, depois veste ele de novo. Por quê? Quando o suor acumula, né, o suor ele é ácido, então ele pode queimar a pele, ele pode dar essa sensação de urticária. Então, o que eu sempre aconselho é tirar o liner, se você soa muito, tira com mais frequência, enxuga o coto, enxuga o liner e veste ele de novo. Os próprios fabricantes não recomendam usar uma meia por baixo do liner, tá? O ideal é que sempre o silicone ou gel esteja em contato direto com a pele, porque isso também aumenta a propriocepção, a sensação de encostar a prótese no chão também, né? E se você tem essa interface entre o liner, isso pode ser prejudicial para usar a prótese, tá bom? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Henrique Silva. Sou paraplégico, queria saber se tem algo robótico para andarmos ou ficar em pé. Hoje em dia existe sim, tá, Henrique? Existem as tecnologias que são muito difundidas lá fora, né? Estados Unidos, Alemanha, que são dos exoesqueletos, tá? Tá vindo já algumas coisas para o Brasil, né? Mas ainda é um pouco rudimentar. Você tem que andar com auxílio de muleta ou de andador, sempre tem que estar um terapeuta junto. Então ele tem muito mais um fim terapêutico, né? Os exoesqueletos, do que realmente um ganho de liberdade para o paciente, tá? Então é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, mas tem bastante coisa nova já saindo aí, né? Então existem os exoesqueletos, né, que conseguem te auxiliar, te colocar de pé já, tá? Mas é mais para um fim terapêutico do que realmente para um aumento de grau de liberdade, tá? Mais uma pergunta aqui do PS articulado Anderson.
uma pessoa desarticulada de joelho pode ter espícula óssea? Pode, tá? Porque assim, existem 3 técnicas de desarticulação de joelho. E uma delas, eles cortam as laterais dos côndilos, tá? Então, como você tem uma secção óssea na lateral, né, o coto fica até um pouco mais fino do que os outros tipos de amputação de desarticulação de joelho. Então, nessa região pode sim ter uma espícula óssea. Quando a desarticulação é aquela desarticulação clássica, que mantém o fêmur por completo, aí não tem como estar a espícula óssea, a não ser que você tenha batido o coto, machucado ali por dentro, né, tendo uma microfratura, acho que em último caso assim, mas normalmente não tem. O que você pode ter é uma desarticulação de joelho, como todo apoio da prótese, é na ponta do coto, tá? Então, esse apoio na ponta do coto, você pode ter, começar a machucar aquela região, tá? Então, pode acontecer de machucar, mas espícula óssea, acho muito difícil acontecer isso, tá? Tem mais uma pergunta aqui da BR Ortopédicos. Penso muito em atender meus clientes aqui no Espírito Santo, com vendas de próteses, mas não tem treinamento aqui. E que tem outros estados, são bem caros. É uma jornada não tão simples assim, a gente querer começar a trabalhar com prótese com paciente amputado, né? Existem diversos cursos que tem que ser feito, né? Cursos de especialização, existem cursos para você aprender a fazer encaixe, a fazer alinhamento. Então é uma longa jornada até a gente começar já a abrir uma empresa e já começar a trabalhar. Hoje existe uma norma do CREFITO que fala que para a pessoa ser técnico em prótese no Brasil, ele precisa ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, tá? E a profissão de técnico em próteses não é uma profissão reconhecida ainda no nosso país. Tanto é que a gente está aqui na Bionicenter, a gente investe muito nessa questão da educação. Então, a gente está preparando agora para o próximo ano uma especialização para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e profissionais da área da saúde em prótese e órtese, tá? Nessa especialização tem toda a parte teórica, né, que vai ser uma parte feita online, e tem a parte prática feita em clínica, né? Então, desde o atendimento, avaliação do paciente, tiragem de molde, retoque de gesso, prova de encaixe provisório. Então, a gente vai fazer tudo isso na nossa especialização aqui na Bionicenter, tá? Tem mais uma pergunta aqui. O Eiras, boa noite. Por que tem encaixe definitivo, totalmente em surdo inflexível e parcialmente? Eiras, pode ser quando o coto é muito longo, tá? Muitas vezes a gente puxa o surlim flexível. O surlim flexível, gente, é um plástico flexível que vai por dentro nos encaixes transfemorais principalmente, para ficar flexível a região da virilha, não incomodar, a parte da frente do encaixe para você sentar e não incomodar, a parte de trás do apoio, do isquio. Então esse é um encaixe flexível, o surlim flexível. Tem encaixes que faz só a parte de cima. Se faz isso daí, Eiras, muitas vezes para diminuir o peso da prótese, porque o surlim é um material mais pesado um pouquinho. Então muitas vezes faz só metade de cima do encaixe, aonde na borda superior, né, realmente para ter aquele conforto maior. E então assim, por isso que eles fazem metade só para diminuir peso de encaixe, tá? Dificilmente eu faço um sistema que seja só borda flexível. Eu gosto de fazer com um encaixe inteiro flexível aqui na Bionicenter, tá? Ó, tem uma pergunta aqui do TikTok, estão mandando aqui. Boa noite, quais são as formas de financiamento para comprar uma prótese? Existem diversas formas de financiamento. Existe um crédito chamado crédito acessibilidade, que essa linha de crédito está disponível em quase todos os bancos, porém, essa linha de crédito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, eles têm um juros subsidiado pelo governo, então juros muito baixo, que varia entre 0,47 a 0,50, tá?
Eles emprestam até R$ 30.000 para a pessoa, para comprar prótese, cadeira de rodas, aparelho auditivo, adaptação para carro, tá? Dividem esse valor em até 60 vezes para o usuário, né? E com uma taxa de juros muito baixa, que é de 0,47. Né? Eu gosto de fazer essa comparação com o pessoal aqui, porque assim, normalmente juros baixos hoje no mercado é para você comprar um carro, comprar uma moto, né? Que é uma taxa de juros que gira em torno de 1,5% a 2%. A do crédito acessibilidade é 0,47. Eu sei que em outros bancos tem, tá? Sicredi, Sicobi, Bradesco, Itaú também tem o crédito acessibilidade, porém a taxa de juros não é subsidiada pelo governo, é uma taxa de juros aí um pouquinho maior também, tá? Então tem mais uma pergunta aqui do Jefferson. Boa tarde, pode tirar uma dúvida sobre os valores? Quais os valores que começam os pés eletrônicos? O Jefferson, hoje tem 2 pés eletrônicos disponíveis no Brasil, né? Um é o pé da Osso, chama ProProFoot. Então ele é um pé que ele tem um tornozelo eletrônico com um sistema de motor, tá? Que ele muda as características do pé conforme a necessidade do paciente, tá? E ele tem a parte de baixo uma lâmina em fibra de carbono, tá? O ProProFoot são pés que começam aí na casa dos 60, 70 mil reais, tá? Então é um pé com valor agregado aí bem alto. Porém, Jefferson, eu falo que não é um pé para todo mundo. Não estou nem seguindo na questão de valores. Mas, por exemplo, o ProProFoot é um pé excelente, tem várias características muito bacanas. Mas ele é um pé mais pesado, porque ele tem motor, ele tem bateria, ele tem vários sensores lá dentro. Então, você não vai colocar num pé desse, por exemplo, uma pessoa de muita idade, que a gente precisa diminuir o gasto energético, né? A Autobock também tem um pé eletrônico que também já está disponível no Brasil, tá? Que está na faixa aí, esse é bem caro, vamos falar em torno aí depende, em torno de 150, 170 mil reais só o pé, tá? Então assim, existem essas duas opções hoje de próteses com pé eletrônicos no Brasil, mas fora do Brasil tem muito mais opções de pés eletrônicos. Mas como eu falei para vocês, são pés excelentes, mas não é indicado para todo mundo. O paciente tem que ter uma força muscular, tem que suportar muito bem o peso da prótese para poder usar um componente mais pesado como esse, tá? Mais uma pergunta aqui da Andréia Castro. Boa noite. Qual o tipo de prótese indicado para idoso com amputação transfemoral? Andréia, depende do grau de atividade do idoso, né? Eu tenho idoso aqui de 65, 70 anos de idade super ativos, que vão na academia todos os dias, fazem caminhada no final da tarde. Então, são pacientes considerados classificação K3 com K4 baixo, né? Então, como se a gente for pensar num idoso, tá, que tem um grau de atividade mais baixo, que vai usar essa prótese para andar dentro de casa, para fazer aquele cafezinho dele, né, para se locomover de um cômodo para o outro, que são pacientes K1, K2, aí são próteses com um valor agregado um pouquinho menor, porque tem menos tecnologia, né? Andréia, quanto mais baixo o grau de atividade do paciente, menos tecnologia tem que ter nessa prótese, tá? Mais em conta ela vai ficando também, né? Então, num transfemoral, pode variar muito, né? O ideal é sempre fazer essa avaliação do paciente, entender qual o grau de atividade desse paciente, né? E se ele tem indicação para usar prótese. Uma outra coisa que a gente pensa quando a gente pensa num paciente idoso, tá? Todo paciente que usa uma prótese e anda com ela, a gente fala que ele tem um gasto energético maior para andar do que se tivesse com a própria perna. O que significa isso? Você cansa mais para andar com uma prótese que se tivesse com a sua própria perna. Então, numa pessoa idosa, né, a gente tem que pensar, talvez a gente diminuir esse gasto energético. Então, quanto mais leve for esse componente também, melhor para essa pessoa, né? Paciente idoso, um grau de atividade um pouco mais baixo, a gente tem que pensar que a prótese tem que ter também uma segurança extra, né? Então ela tem que ser segura. O paciente não pode cair com a prótese porque ela desarmou, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, por isso que tem uma variação muito grande de valores
dependendo do tipo de encaixe muda o valor da prótese, dependendo do tipo de componente também muda bastante os valores das próteses, tá? Hoje tem componentes eletrônicos, tá? Esse aqui é um joelho eletrônico para idoso, tá? É um joelho chamado Kenevo, né? Então ele tem a parte hidráulica dele, mas ele é feito para baixa atividade. E ele, em termos de peso, ele é um peso mais baixo do que os outros joelhos eletrônicos, né? O joelho eletrônico geralmente é a partir de 1,5 kg, 1,7 kg. Aqui nós estamos falando de um joelho perto de 1 kg, tá? Então, também pensando nesse grau de atividade, nessa diminuição de gasto energético do paciente também, tá? O Ed Marques Vieira. Pé Triton Side Flex é indicado para usar com joelho Sileg? É sim. O Sileg é um joelho, classificação dele K3, K4, né, K4 baixo, e a mesma classificação do Triton Side Flex, tá? Então ele é uma classificação K3. Então ele é um pé e é um conjunto muito bom, Ed. Esse movimento lateral que o tornozelo dá, tá? Ele facilita muito para a pessoa caminhar em chão desnivelado. Apesar que a Ottobock lançou agora também um pé muito bom chamado Evanto, tá? Que ele é um pé de fibra de carbono também, mas ele além dos movimentos laterais, ele tem os movimentos nas diagonais também, tá? Então, e termos de valores é muito parecido com o Triton Side Flex, então, mas é uma tecnologia mais nova, que permite inclusive ter uma suspensão e uma torção no próprio pé. Então acaba que eu acho que é mais vantajoso, se a gente for pensar nessa linha, tá? O Evanto, mas o Triton Side Flex é um pé assim, excelente, ele tem indicação para usar com o joelho Sileg. O joelho Sileg é um joelho eletrônico, hidráulico eletrônico aí também, tá? A Verônica, grande profissional. Obrigado, Verônica. Mais uma pergunta aqui da Marilza Maria. Como faço para saber valor? Marilza, entra em contato aqui pelas nossas redes sociais, tá? Você vai falar com o Matheus ou com o Guilherme, que são do setor comercial aqui da empresa. A gente agenda uma avaliação, né? Aí tem uma fisioterapeuta aqui, a doutora Karina, que ela faz a pré-avaliação e depois eu faço a avaliação com você. Seja presencial, seja online também, que a gente tem essa modalidade aqui também, tá? Então, para conseguir passar o valor, Marilza, realmente tem que fazer essa avaliação, porque nem sempre o mais caro é o melhor indicado para as pessoas, né? Então, assim, então eu faço a avaliação e normalmente aqui eu passo 3, 4 opções diferentes, desde próteses mais simples até mais avançadas para cada um dos nossos pacientes. Sempre ressaltando que uma das principais peças de uma prótese não é pé, não é joelho, e sim o encaixe, de uma maneira geral, tá? Então o encaixe tem que ter um investimento, tem que ser feito para você conseguir ter um sucesso na reabilitação aí com a prótese, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Boa noite, sofri um acidente tem 7 meses. Eu queria estar andando, queria estar dando início em uma prótese. Bala chama. Dá para 7 meses, né? Se o coto tiver todo cicatrizado, tiver tudo ok, já até passou um pouquinho do tempo. Você pode começar a andar sim, né? Eu tenho pacientes aqui que começaram a reabilitação com a prótese depois de 30, 45 dias após a amputação, né? O que manda no tempo para a gente reabilitar o paciente vai estar muito caracterizado como é que está a cicatrização do coto do paciente, né? Então a pele cicatrizada, já está sem os pontos, sem casquinha, não pode estar vazando, não pode estar, a gente chama aquele coto babando, né? O paciente começa o enfaixamento, pelo menos aí 15 dias de enfaixamento com faixa elástica, se for a primeira amputação, e aí já pode dar início ao tratamento. Então, assim, o que manda mais é muito realmente essa recuperação do coto para poder protetizar. 7 meses já tem um prazo bem longo aí para se protetizar, tá? Mais uma do Jefferson aqui. Então, o pé eletrônico não é indicado para um coto curto de 15 centímetros com encaixe com vedação de 5 anéis? Muito obrigado pelo esclarecimento. Jefferson, depende. Você pode ter um coto de 15 centímetros, tá?
mas seja um coto forte, você tem mesmo sendo uma alavanca pequena, mas tendo uma alavanca forte, uma suspensão de encaixe forte, né? O liner de 5 anéis consegue dar uma vedação, mas se o encaixe não estiver legal, ele não segura também, nenhuma prótese mais leve. Então, assim, mesmo num coto curto, é possível, mas depende muito da característica do paciente. O paciente tem que ter uma forma física boa, o paciente tem que ter uma alavanca, a gente faz os testes musculares nele e tem que ter um músculo bom. Se você tem uma fraqueza muscular, aí eu não indico, né? Ou se você tem uma fixação fraca do sistema de encaixe da prótese, aí eu também não indico, porque a própria gravidade, o peso do pé, por se tornar um componente mais pesado, vai puxar ele para baixo ali, tá? Então, realmente, o certo é fazer uma avaliação, ver como é que tá isso daí, se você já usa prótese, não usa prótese, qual o sistema que você usa, tá? Para cotos curtos, tá, Jefferson? Eu gosto muito de usar, em vez de usar o sistema com a vácuo, eu gosto de usar uma fixação mecânica, às vezes um liner de pino, né? Hoje tem um sistema novo do X-Locking, da Ossur, que é pino e vácuo junto, tá? Então, existem algumas alternativas que podem ser feitas, que a gente aumenta essa fixação da prótese. Vamos supor, você falou que você usa um liner de 5 anéis, coto curto, mas se está bem fixo, o que eu gosto muito de fazer, por exemplo, os pés o próprio foot, que é o pé eletrônico, a gente pode pedir ele, o próprio foot é esse pé daqui de cima, gente, é um pé eletrônico, tá? A gente tem, hoje pode-se colocar uma bomba de vácuo no pé chamada Unity, que essa Unity ela vai aumentar a sucção, ela vai fixar mais a prótese no paciente. Quanto mais fixa está essa prótese, menor a sensação de peso, maior o controle que você tem da sua prótese. Então, por isso que é muito importante ter uma fixação muito boa da prótese. Se tiver uma fixação boa, eu tive pacientes aqui que a gente já protetizou desarticulado de quadril com o próprio foot, tá? Só que a fixação do quadril, do cartucho do quadril, era bem boa, então o paciente não sentia tanto peso nela, tá? Então, vai muito mais da fixação do que talvez o tamanho do coto. Agora, quando a gente pensa num coto que tem pouca fixação, aí pensa para componentes mais leves, tá? A Rita Gomes, bilateral transfemoral, quanto tempo em média com os stubs? Rita, vai depender muito do paciente, tá? Da idade, do porte físico, né, desse paciente, do tamanho que ficou esse coto. Então, assim, a gente não tem um tempo estipulado. Qual que é o processo que eu faço dos stubs aqui? O paciente começa a andar com os stubs, vai segurar nas barras paralelas, com os stubs bem baixinho, tá? Aprendeu a andar, tá certo o alinhamento, conseguiu andar, tira uma das mãos da barra paralela, começa a andar com uma mão só. Aprendeu a andar, começa a andar colocando a mão bem leve na barra paralela, até ele conseguir andar dentro da barra paralela, mas sem segurar nela. A partir desse momento, começam os treinamentos aí também de queda, né? Então o paciente tem que aprender a cair com os stubs. E como está com os stubs, gente, é quando a pessoa amputa as duas pernas acima do joelho e faz o encaixe, e logo embaixo do encaixe coloca os pés, tá? Então a gente faz o treinamento de queda, sensação espacial, tá? Então quando o paciente se solta de dentro da barra, ele começa a andar fora da barra, tá? Num espaço, num chão nivelado. Aprendeu a andar sozinho no chão nivelado? Vai para o chão desnivelado. Então aprende a andar na rua, na calçada, né? Aprendeu a andar na calçada, tá tudo bem, já tá bem solto, aí a gente começa a subir os stubs, tá? E a gente também não sobe os stubs já na altura que o paciente tem. Aumenta ali 5, 10 centímetros. O paciente pega novamente a sensação espacial, tá tudo bem, aumenta mais 10, 15 centímetros. Já está começando a ficar na altura, começa a trocar os componentes. Às vezes coloca o joelho de um lado, deixa o outro lado travado, né? Até colocar o joelho dos dois lados, até o paciente conseguir se desenvolver sem nada. Então, assim, é muito relativo. Eu tive pacientes aqui com stubs que ficaram 2 semanas de stubs e a gente já subiu ele, foi subindo até chegar na altura da prótese. Como tem pacientes que tem que passar 3 meses, 4 meses com os stubs para depois a gente conseguir subir a altura desse paciente. Então vai muito de cada paciente, não existe um tempo específico para isso. O Rafael Cortes, boa noite. Sou transfemoral, grau de atividade alto. Meu encaixe sempre descola ao pedalar.
e com alguns exercícios tipo agachamento, uso o liner de 5 anéis da Osseo. Rafael, realmente quando você senta numa bicicleta, que você vai fazer o movimento de pedalar, você dobra mais o quadril. Então todo paciente transfemoral, a tendência é sempre querer escapar o encaixe. Quando você senta no carro, né, a flexão do quadril é maior, a tendência é sempre querer escapar no transfemoral. Então todo momento que você faz uma flexão maior do seu quadril, a tendência é querer o encaixe escapar, tá? O que você pode fazer para tentar solucionar isso? Existem os coxais que você consegue comprar, né? Acho que tem até na internet. É um coxal de neoprene, aquele mesmo material que faz roupa de mergulho, que quando você for pedalar, você veste esse coxal na sua prótese e trava ele na cintura. Então ele vai ser mais difícil da prótese escapar quando você estiver de bicicleta, tá? Existem hoje outros encaixes, aquele encaixe como eu falei para você, tem um sistema novo, que é o X-Locking, que ele tem uma fixação por um pino na ponta do encaixe e além do sistema a vácuo, né? Caiu o anel, diferente dos 5 anéis, que o anel é fixo, o anel ele é removível, então você consegue mudar a posição do anel dentro do encaixe. Então isso você consegue controlar um pouco melhor o volume do seu coto, né? Hoje tem os sistemas que a gente usa aqui de encaixe também com RevoFit, com ajuste de encaixe, tá? Então o RevoFit ele também faz a fixação. Se o coto é mais curto, pode partir para um sistema com encaixe de pino, que aí a fixação é mecânica, né? Para você poder desconectar o encaixe do encaixe do seu coto, você tem que soltar uma trava, tá? Então, assim, o liner de 5 anéis, ou os liners, ou a prótese sem liner, a fixação por vácuo, ela pode escapar durante o andar de bicicleta, tá? Então, assim, pode acontecer sim. Pode ser que você tenha que fazer uma revisão do seu encaixe, né? De repente, você perdeu o volume, você emagreceu, perdeu um pouquinho de peso, né? O próprio coto perdeu, atrofiou. Se ele perdeu o volume, ele vai escapar mais fácil também. E o caso contrário também, se você ganhar volume, tá? O coto não vai entrar até o final e pode escapar mais fácil também, tá? Então, assim, Rafael, precisa analisar o que está acontecendo no seu caso. Mas uma solução paliativa é usar um coxal, tá? Você vai achar na internet, você acha esse coxal. O Rafael também perguntando aqui, você acha que o novo sistema híbrido seria uma boa opção para o meu caso? Rafael, é sensacional, tá? Esse sistema novo da Osseo, que é o X-Locking transfemoral, é excepcional, é muito legal. A gente até soltou um vídeo já no Instagram, né? Se você olhar no Instagram nosso aí, tem um vídeo de paciente usando o X-Locking transfemoral. É sensacional. Por caso, eu te falo que esse resolveria seu problema assim, de você andar na bike e a prótese não soltar aí do seu coto, tá? O Rodrigo Salviano. Vocês têm prótese de antebraço? Temos sim, Rodrigo. Temos diversos modelos de próteses, desde próteses estéticas. Nas próteses estéticas a gente trabalha com as próteses simples, as próteses customizadas, tá? A gente tem as próteses mecânicas, tem o sistema tradicional, mecânico tradicional, como também tem o sistema recreacional, que é com ganchos específicos para um determinado tipo de atividade. Tem as próteses mioelétricas, né, que é ativação muscular, que você faz uma contração muscular, o eletrodo capta o sinal do músculo, manda informação para a prótese, a mão abre e fecha. Tem as próteses biônicas, que são mioelétricas multiarticuladas, que aí tem a movimentação dos dedos. Hoje nós estamos aqui com um paciente que veio da Bahia, que está fazendo um sistema chamado MioPlus, tá? Que o MioPlus são de 8 eletrodos no encaixe, dentro do encaixe da prótese, computação de antebraço. Tem um sistema de inteligência artificial que lê os padrões de musculares, fica mais fácil, né, de fazer a movimentação com a prótese. Então, assim, tem diversos modelos. Mais uma vez eu reafirmo, sempre para fazer indicação desse tipo de prótese, né, de qualquer nível, qualquer tipo de prótese, qualquer nível de amputação, sempre fazer uma avaliação para a gente poder te indicar da melhor maneira possível, tá bom? Qualquer coisa, Rodrigo, entre em contato com a gente aqui. Meu pessoal agenda com você, eu faço essa avaliação sua aí, seja presencial, seja online também, tá?
O que o Raimundo está perguntando agora, prótese articulada para amputação de Chopard. Amputação de Chopard, gente, é uma amputação parcial do pé, tá? Não existe uma prótese articulada para esse nível de amputação. O que existe são lâminas em carbono que vão dar uma certa flexibilidade na ponta do pé para você usar. Os níveis de amputação das amputações parciais do pé, na minha opinião, são mais complexos de se protetizar do que se você, por exemplo, pegar um paciente transtibial, uma amputação abaixo do joelho, acima do tornozelo, tá? Porque a gente tem mais espaço, tem mais recurso para poder trabalhar o paciente. E normalmente a amputação de Chopard, Pirogoff, Syme, amputação dos dedos, né? Normalmente está vinculada a um paciente diabético, não necessariamente todas elas, mas a maior parte sim. Então, normalmente o paciente diabético, ele já tem uma perda de sensibilidade na extremidade, às vezes pode ser uma das causas da amputação dele, ele tem uma perda vascular ali, tem uma vascularização pobre ali, então é mais fácil de machucar, então ele não percebe, então é mais complexo se fazer uma prótese de Chopard, de Syme, de Pirogoff, do que uma amputação transtibial. Então, não existe uma prótese articulada. Existe o sash, né, que é o pé sash escavado, que ele é aberto e aí coloca-se o encaixe da prótese em cima. E existe umas lâminas de carbono, que é com diversos graus de dureza, que eles fazem uma flexibilidade, mas ele não é um pé articulado. Tá bom, Raimundo? Mais uma pergunta aqui, o Renan Lopes. Um profissional que me ajudou muito na minha recuperação. Excelente profissional. Obrigado, Renan. Lembrei de você, Renan. Fez uma prótese biônica muitos anos atrás, né, Renan? Um abraço, meu querido. Valeu. Mais uma pergunta aqui. Ana Passo. Boa noite. E a mão biônica, tem como financiar? Ana, geralmente não, tá? Porque os valores da mão biônica são muito maiores do que os valores oferecidos pelo crédito acessibilidade, tá? Que geralmente é de 30 a 50 mil reais, que é o teto a 50 mil reais. Normalmente uma mão biônica ela está fora desse teto. Existem alguns financiamentos, algumas outras linhas de crédito que são possíveis de se fazer, tá? Eu tive caso de uma empresa que ela tinha cartão BNDES, ele ia pagar prótese funcionário e pediu para parcelar no cartão BNDES. Então, existe outras opções, né? Mas normalmente as próteses biônicas, Ana, elas estão muito ligadas a ações judiciais, né? Então, às vezes acidente de trabalho, às vezes contra plano de saúde, às vezes contra o próprio Estado, tá? O Estado é obrigado a dar saúde de qualidade para todos. Então, assim, existe a possibilidade de entrar com uma ação judicial e tentar pleitear essa prótese em algum desses meios aí também. Tá bom, Ana? Mas o crédito acessibilidade não contempla o valor de uma prótese biônica, seja ela de membro superior, seja de membro inferior também, tá? O pé 1C10 versus Breeze, né? Qual você poderia fazer uma comparação em questão de impacto? Lima, os dois são classificações K1, K2, tá? Então, eles são para pacientes de grau de atividade baixo, né? O 1C10, ele acaba que ele não tem a impulsão na ponta de carbono na ponta do pé, tá? E o Breeze, ele tem uma lâmina de carbono, mas que ele vai até a ponta, mas que o calcanhar não é de carbono, é um calcanhar macio, de espuma, tá? Então, são pés para paciente grau de atividade baixo, tá? Os dois pés, o grau de atividade baixo é indicado. Para um paciente, um K3, que vai andar na rua, que vai trabalhar o dia inteiro, que vai passar o dia inteiro com essa prótese, né? Que precisa trocar de velocidade na marcha, talvez são pés que não vão ter uma resposta como um pé nessa categoria, tá? Mas são dois pés bons naquele grau de atividade, naquele tipo de indicação. Tá joia, Lima? Obrigado, meu querido. Marilza Pereira, vocês são de onde? Qual o endereço? Marilza, nós somos aqui de São José dos Campos, né? A gente está aqui na rua Emílio Marello, no Jardim das Indústrias, aqui em São José. Nós estamos bem próximos da Dutra aqui, tá? Aqui, Marilza, eu atendo pacientes que vêm do Brasil inteiro, inclusive de outros países também.
né? Há 2 semanas atrás foi embora um rapaz da Bolívia que veio fazer uma prótese aqui com a gente. Então, a gente tem toda uma estrutura para atender quem vem de fora, né? Então, quando o paciente é de outro estado, de muito longe, ele quer vir de avião para cá, ele pode pegar um voo para o aeroporto de Guarulhos aqui, que a gente tem motorista que busca você dentro do aeroporto, traz aqui para São José, né? Daqui o aeroporto de Guarulhos é próximo, dá uns 50 minutos de viagem, né? Tem os hotéis aqui na cidade que fazem desconto para os nossos pacientes. O paciente, quando vem fazer o treinamento aqui, ele entra às 8, 8 e meia da manhã, vai sair 5, 6 horas da tarde, então passa o dia em treinamento. Então eu tento aproveitar o máximo tempo possível. Mas nós estamos localizados em São José dos Campos, interior de São Paulo. Estamos a 1 hora de São Paulo, mais ou menos. Sentido São Paulo, Rio de Janeiro. A Rita Gomes está perguntando aqui, qual o encaixe mais indicado para bilateral transfemoral e tipo de joelho? Rita, pode alterar muito o tipo de encaixe com o tipo de joelho. O tipo de encaixe depende muito do tamanho do coto do paciente. Tem um coto longo, tem um coto curto, né? Então a gente tem que pensar nisso daí. Em coto mais curto, fixação mais para o sistema mecânico, coto mais longo a gente consegue usar uma fixação a vácuo também, uma fixação híbrida, né? Que hoje tem a vácuo e mecânica junto. Joelho, depende do grau de atividade do paciente, né? Eu tenho pacientes amputados bilaterais transfemorais que são pacientes K3, K4, o cara consegue praticar esporte, né? Então vai muito depender do grau de atividade do paciente para a gente poder fazer a indicação do joelho. A gente pensa no bilateral, né? Sempre talvez trazer, principalmente no começo do treinamento, do tratamento, trazer o máximo de segurança possível para esse paciente. Então a gente priva por joelhos aí que tenha um sistema de segurança maior, ou sistema de freio, ou joelhos hidráulicos que tenha resistência na fase de apoio, né? Ou joelhos policêntricos que tenham um bloqueio geométrico, tá? Que ele em extensão você não consegue dobrar ele só quando você coloca o peso na ponta do pé. Então depende muito, Rita, depende muito do perfil do paciente, porte físico do paciente. Então tudo isso vai influenciar na hora da gente fazer a indicação do joelho e do encaixe da prótese. Se você tiver com dúvida, Rita, se o caso for para você ou para algum conhecido seu, pode entrar em contato comigo aqui, eu oriento você, nem que não venha fazer a prótese comigo, mas eu faço a indicação, a prescrição da prótese para você, tá? Pode entrar em contato comigo aqui, tá bom? Mais uma pergunta aqui do Alves. Queimação no coto, fica quanto tempo? Alves, depende muito, né? Que tipo de queimação? Queimação de dor, sensação fantasma, né? Queimação da prótese, a prótese pode estar queimando. Então, assim, precisa ver se você usa, às vezes, sem liner, dentro do encaixe da prótese, quando eles fazem o que eles chamam de debrum, que é aquele vira, né, em volta, às vezes ficou um pouquinho de cola ali, pode pegar na pele a cola de sapateiro, pode dar queimação. Precisa ver se o encaixe não está encostando até o final, né? Então tem um espaço ali, o coto de uma amputação, ele não necessariamente apoia na ponta, tá? Mas muitas vezes ele encosta na ponta, a gente chama de contato total. Quando não tem esse contato, quando fica esse espaço, pode dar uma pressão negativa ali e sentir queimação também, né? Então precisa ir um pouquinho mais a fundo do que é essa sua queimação, né? Sem a prótese você tem essa queimação, se você bate na ponta do coto ali, dá uns tapinhas leves ali em volta da cicatrização, você dá essa queimação, pode ser um neuroma, né? Então tem diversas coisas que podem acontecer. Se você estimular, né, fazer uma massagem proprioceptiva e para uma dessensibilização do seu coto, pode diminuir mais rápido essa queimação, tá? Mas precisa entender, quiser entrar em contato com a gente aqui, o que eu puder te orientar aqui também, eu te oriento aqui também, tá? O Eric, quanto custa, doutor, quanto custa em fibra de carbono uma prótese em fibra de carbono transtibial? Eric, depende, cara, depende muito do grau de atividade do paciente. A gente tem próteses aqui transtibiais que começam aí em 9, 10 mil reais. Eu tenho prótese aqui com pé eletrônico aqui que pode passar de 200 mil, né? Então depende muito, né? E todas elas, assim, a gente sempre faz o encaixe provisório, que é no material plástico transparente, que é para a gente poder enxergar essas pressões. O encaixe depois definitivo ele é feito em fibra de carbono, que é um material bem mais leve,
bem mais resistente. Uma outra peça que pode ser de fibra de carbono é o pé, que geralmente todos os pés que a gente usa aqui, a não ser os pés de baixa atividade, a gente usa em fibra de vidro, mas o restante dos pés, a gente também tem pés de baixa atividade, todos em fibra de carbono. Mesmo o eletrônico, a parte de baixo do pé é em fibra de carbono, tá? E pode ser o tubo em fibra de carbono também. Então, assim, o Eric, de 10 mil a 200 mil reais numa transtibial. Vai depender muito de qual a indicação mais correta para o seu caso, tá? A Marilza está perguntando aqui. Eu tenho 1 ano e 4 meses de amputação, ainda não consegui comprar a prótese. Estou conhecendo porque é tudo novo para mim. E Marilza, é um mundo novo sim, né? Eu falo para as pessoas aqui, uma amputação é uma coisa que ninguém quer, ninguém espera, né? Mas assim, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Eu falo que assim, antes de você amputar, você está com 1 ano e 4 meses de amputação, né? Eu falei, antes de amputar, quantas pessoas de prótese tinha visto na rua? E depois que você amputou? Né? Que a gente começa a pesquisar, Google, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, e até reparar, fala, pô, aquele cara sempre passou aqui perto de casa, agora que eu vi que ele usa uma prótese, né? Então eu falo que a gente cai num mundo novo. Então assim, busque informação mesmo, né? Busque orientação, nem sempre o mais caro, o melhor indicado para as pessoas, né? Tenha a indicação correta. Dificilmente existe um tipo de prótese específica para aquela pessoa, né? Existem diversos modelos de pés, diversos modelos de joelhos, diversos modelos de encaixe. Então assim, existe uma gama muito grande, né? E nem sempre a mais cara é a melhor indicada. O melhor que você faz realmente é buscar informação. No site da Bionicenter, a gente tem o blog, né? bionicenter.com.br/blog. Lá tem diversos e-books gratuitos. Você pode baixar os e-books lá, desde a parte de financiamento de prótese, ajuda a ensina como que faz vaquinha online, falando sobre prótese, falando sobre amputação, guia do amputado. Entra no nosso blog lá, baixa os e-books, que tem bastante informação também. E o que você tiver de dúvida também, manda aqui para mim, tá bom, Marilza? Mais uma pergunta aqui, a Maria Rita. Doutor, quanto custa uma prótese de silicone para membros inferiores? Prótese de silicone, geralmente, vamos falar assim, para amputação parcial de pé, tem as próteses em silicone mesmo, tá? Feitas a prótese inteira em silicone, que tem aí valores entre 7, 8 mil a 20 mil reais, depende da customização que vai ter nessa prótese. Existem encaixes da prótese, são feitos em silicone HTV. Existe o liner, que é a meia de silicone, que pode ser usada, tá? Então, assim, Maria, tem diversos modelos para você entender qual o seu nível de amputação de membro inferior, né? Que a gente tem desde desarticulação de quadril, que eu tenho encaixe feito em silicone também. A parte interna daquele encaixe do quadril é de silicone, a parte externa em fibra de carbono, né? Como transfemorais, desarticulação de joelho, transtibiais, as amputações parciais de pé. Então, assim, tem um universo muito grande aí de próteses que são feitas geralmente o silicone é feito a parte de contato com o coto do paciente, né? Que é a parte mais confortável para esse paciente, tá? Liners da Alps, qual a sua opinião? Muito bons, gosto muito dos liners da Alps. Eles têm a seleção correta com relação ao nível K também, desde liners para baixa atividade até liners para alta atividade, tá? Agora a Alps está começando a trabalhar com os liners em silicone também, mas a maioria dos liners da Alps são em gel, né? O gel ele acaba sendo mais confortável por ser um sistema mais macio, né? A densidade dele é mais macia que a do silicone, porém como ele é mais macio também, a tendência é que a durabilidade dele seja menor do que um liner de silicone. Porém eles têm os liners de silicone. É uma marca muito boa, gosto bastante dos liners da Alps também. Carlinho, opa, que pergunta sobre pedalar. Está acontecendo comigo e escapa pedalar. O Carlinho, isso pode acontecer mesmo. Na hora de você pedalar, como você flexiona mais o quadril quando você está pedalando a bicicleta, a tendência é realmente querer escapar. Então, existem alguns recursos, alguns artifícios que você pode fazer. Essa questão dessa cinta, ela facilita bastante nessa questão aí. Pelo menos te dá uma segurança da prótese não escapar a hora que eu estiver pedalando, tá bom?
principalmente quando a gente fala, porque assim, né, tem gente que vai pedalar, é brincadeira, né, 15, 10 quilômetros. A gente faz pedal de 180 quilômetros, até o seu peso corporal muda durante o processo. Então a tendência é que saia mais ainda. Então assim, eu não sei qual que é o tipo de pedal que você faz, Carlinhos, mas isso pode acontecer também, tá? Tem mais uma pergunta aqui, o Arthur. Qual o valor do joelho? Minha namorada nunca teve um joelho bom. Sempre dá problema. Arthur, essa questão de valores é muito... Tem muitos modelos e muitos modelos de joelho, né? A gente tem esse aqui na ponta ali, é um joelho chamado P1, é um joelho pneumático, um joelho bom, pistão de ar. Depois a gente tem o 3R80, que é um joelho hidráulico, monoeixo. Depois aqui a gente tem o Malk, que é um joelho também hidráulico, monoeixo. Tem aqui embaixo um 3R60, a gente tem aqui um joelho eletrônico, tem outro joelho eletrônico, então assim... Joelhos tem desde joelhos de 4, 5 mil reais até joelhos de 600 mil reais. Né? Então, assim, depende muito do que o paciente espera, do que o paciente vai precisar na prótese dele. Né? Caso da sua namorada, Arthur, entra em contato aqui. Eu vejo o que ela está usando de joelho, se está correta a indicação para ela. Né? A prótese ela deve ser uma amputação transfemoral ou uma desarticulação de joelho ou de quadril, mas a prótese, você não precisa trocar a prótese inteira, você consegue trocar por componente, né? Você consegue trocar o encaixe da prótese, consegue trocar um sistema de joelho, você consegue trocar um sistema do pé da prótese, né? Então, entre em contato com a gente aqui que eu oriento vocês, eu ponho vocês aí no rumo certo para conseguir um joelho bacana para ela, tá? A Marilza, quanto vocês cobram para fazer a avaliação? Não é cobrada, Marilza, nem avaliação presencial, nem avaliação online a gente não cobra, tá? Então, entra em contato com a gente aqui. Precisa preencher um cadastro só para poder começar a ter noção do que é o seu caso, né? Mas entra em contato com a gente aqui, a gente não está cobrando as avaliações aqui por enquanto, tá bom? Então, entra em contato com a gente aqui. O Rafael está perguntando aqui, eu vi o vídeo do X-Lock, funciona bem para coto longo. A dúvida seria em relação a espaço entre o encaixe e o centro de rotação do joelho. Sim, Rafael. Como o X-Lock, ele tem que ter uma parte ali que para poder fazer a fixação do pino e passar a correia dele ali, ele acaba ficando um pouquinho mais comprido, tá? E aí automaticamente ele joga o joelho mais para baixo. Mas para você ter uma ideia, Rafael, tem 3 sistemas do X-Lock, tá? Então tem assim, tem o sistema com 4 parafusos embaixo para você colocar uma grapa embaixo. Tem o sistema de laminação, que aí a gente consegue colocar a grapa em outras posições. E tem o sistema Direct Socket no X-Locking também, que pode ser feito, tá? Então assim, se tiver com dúvida com relação a isso aí também, Rafael, entre em contato aqui comigo, a gente conversa, eu peço algumas medidas do seu coto para a gente ver o que é mais indicado aí para o seu caso. Mas é um sistema, adianto para você, é um sistema bem legal, tá? A Maria Rita está perguntando, professor, é para um amigo meu que está com problema com o joelho, fica machucando, a prótese com silicone, ele fica bem? Ele não tem condição. Então, Maria Rita, depende, né? Eu falo assim, você pode ter uma prótese com um liner em silicone. Se o encaixe não tiver bem feito, não tiver legal, não tiver adequado para o paciente, vai machucar, vai incomodar. Né? Então eu bato muito naquela tecla do encaixe. Às vezes tem um paciente aqui que não usa liner, tá? Usa direto o coto dentro do encaixe da prótese. Mas se o encaixe está bem justinho, está bem fixado no paciente ali, ele não é para machucar, não é nenhum encaixe, gente. Nenhum encaixe é para machucar. Você pode sentir um desconforto, que esse desconforto tem que ser aliviado nos ajustes. Mas o encaixe não é para machucar, não é para calejar, depois de um tempo se acostuma com a dor. Não. O encaixe tem que estar bem feito. Então, se o amigo já tem prótese, Maria, ou ele vai na clínica que ele fez e pede para os caras acertarem o encaixe, ou às vezes é muito tempo que ele já usa prótese, está na hora de fazer um encaixe novo, tá? Mas o silicone na prótese não quer dizer que resolveu o problema dele. Se o encaixe não estiver legal, não vai resolver o problema, tá? Tem uma pergunta aqui da Andrea.
Andréia Castro. Depois de feita a prótese, tem uma manutenção? Moramos em outro estado. Andréia, tem sim, tá? Eu costumo dizer que o ideal é você fazer uma revisão da sua prótese pelo menos uma vez por ano, tá? O ideal é sempre uma vez por ano fazer uma revisão. Geralmente, os pacientes que moram em outros estados, né, ou eles vêm para cá para fazer essa revisão aqui com a gente, ou o paciente envia a prótese dele, eu faço a revisão, você não precisa fazer, mexer em nada de alinhamento, esse tipo de coisa. Eu faço a revisão dele, monto ela no mesmo dia, eu mando de volta, tá? Ou muitas vezes, o que acontece também, às vezes o paciente tem duas próteses, né? A prótese que a gente chama de prótese step, né? Que não é luxo para ninguém não você ter uma prótese step, porque a prótese são componentes mecânicos, tudo que é mecânico está sujeito a quebra, está sujeito a desgaste natural, está sujeito a manutenção, tá? Então muitas vezes o paciente tem a prótese dele mais simples ali, step, ou seja, uma prótese de banho, e para ele não ficar sem prótese esses 2, 3 dias que a prótese vem para cá, a gente faz a manutenção e manda de volta, muitas vezes tem essa prótese reserva dele aí, tá? Mas a manutenção pelo menos uma vez por ano. Se sua prótese é à prova d'água e você costuma entrar no mar com ela, eu falo que tem que ser a cada 6 meses pelo menos a revisão da sua prótese. Aí desmonta ela inteira, limpa, lubrifica e monta ela de novo, tá bom? O Lima está perguntando aqui, comprei um C10, acho que o parceiro de vocês, loja do amputado, sou bastante ativo, mas era o que eu podia fazer no momento. Mas já uso um C10, Lima. A gente tem que acertar nas condições, né? Mas se tá qualquer dúvida também, inclusive realmente é parceiro aqui a loja do amputado, né? Quando precisa da parte técnica, eu auxilio eles lá também. Tá bom, Lima? Direct Socket, o Rafael. Quais são os prós e contras? Cara, o contra é um coto muito curto, tá? Eles falam que dependendo do tamanho do liner, começa em pelo menos de 15 a 14 centímetros de coto, tá? Um outro contra é o coto muito longo, então realmente um desarticulado de joelho, por exemplo, não tem indicação, que aí o joelho vai ficar muito para frente, tá? Aí tem que pensar num sistema que a gente diminua espaço do coto ali para chegar à prótese mais próxima do coto do paciente. Agora, cara, a favor tem muitos, né? Uma coisa contra também é valores. Como o sistema mais novo, ele tem um valor um pouquinho mais alto aí também. Mas o a favor é que você evita pistonamento, você tem um sistema de fixação a vácuo, né? Você tem um sistema super seguro, que você tem uma fixação por pino, tá? Então pino e vácuo junto. Então, essa fixação dupla, híbrida, que eles falam, assim, é fantástica, é excelente, né? Ele encaixa, como tem essa fixação dupla, a sensação de peso da prótese é menor também, então você pode ter uma prótese um pouco mais pesada que esse sistema vai segurar, vai fixar em você também, tá? É um sistema que eu gostei muito de trabalhar aqui. O Tony, do Paraguai. Boa noite. Você pode usar uma meia fina por baixo do forro para usuários que suam muito? Foi o que eu já respondi antes, o Tony. Eu não indico, tá? O que é indicado fazer, Tony, é você tirar o liner, enxugar o coto, enxugar o liner, vestir o liner de novo e colocar. Eu não recomendo colocar uma meia por baixo. Tenho pacientes que fazem isso, tá? Mas eu não recomendo porque não é recomendação que o fabricante passa para a gente aqui também, tá? Da Bolívia, meu pai necessita de uma prótese para ambas as pernas, tem 50 anos. A gente pode fazer, como eu falei para você, atendemos um paciente da Bolívia faz pouco tempo, veio um paciente de desarticulação de quadril, né, desarticulação de cadeira, e veio para cá, a gente consegue fazer a prótese também. Agenda essa avaliação online, né, faça essa avaliação por vídeo do seu pai, até para poder fazer indicação da prótese, né? Mas meu espanhol não é lá essas coisas, mas normalmente os pacientes conseguem me entender aqui também, tá bom? O Daniel Borges, não consigo comprar do meu esposo ainda, mas certeza é o melhor lugar. Obrigado, vai dar tudo certo aí. Às vezes a gente tem que ter fé, perseverança, tem que correr atrás, nem sempre, quase nunca as coisas caem do céu, então a batalha sempre é grande
e o que eu puder orientar nessa jornada aqui, eu tô para auxiliar você. Tá bom, Daniel? Qualquer coisa, entre em contato comigo aqui, eu oriento vocês aí, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Jefferson, já estamos quase encerrando aqui, quase 1 hora de live. Meu encaixe, Jefferson, meu encaixe, se usando por mais de 1 hora, até sai sangue. Jefferson, não é certo isso daí, cara. Não é certo sair sangue, não é certo machucar, não é certo calejar. Então, aconselho você a realmente fazer uma substituição desse encaixe. Se você já usa liner, se o liner está bom, ele está fixando bem, é um valor a menos que você tem que gastar. Faz só o encaixe da sua prótese, tá? Mas não é normal sangrar o coto do paciente, tá? O Sidney aqui perguntando, eu uso um pé Triton, está fazendo um barulho na capa, mas ela ainda não está rasgada. Tem alguma dica para a solução desse barulho? Sidney, precisa ver se o seu encaixe você tem aquela meinha, tá? Espera só um pouquinho, vou voltar aqui, que saiu lá do TikTok. Pronto, voltamos. Então, o Sidney, se tem uma meinha de proteção. Essa meinha, se ela estiver rasgada, ela pode começar a fazer barulho, tá? Então, precisa ver se o seu pé está com essa meinha, tá? Uma meia de fibra de vidro, tem tanto da Ottobock quanto da Osteo, pode ser usado para o Triton, pode ser usado para o Flex C. Então, veja isso daí, até porque se tiver rasgado ou tiver sem a meia, é mais fácil você rasgar seu pé, tá? Essa meia, uma das funções dela é proteger a capa da lâmina de carbono, a lâmina de carbono da capa, e evitar barulho também, tá? Então, pode ser a meinha, tá? Assim, a manutenção, como eu falei aqui antes, uma vez por ano, é sempre bom fazer essa manutenção, a gente já rever, inclusive, essa parte aí também, tá bom, Sidney? A Priscila Nascimento aqui, qual o valor de um 3R80? Priscila, depende do 3R80, tem um 3R80 que ele é mais curtinho, tem um outro que é mais longo um pouquinho. Entre em contato com a gente aqui, o meu pessoal aqui, o Matheus e o Guilherme, eles podem te passar o valor certinho. E o 3R80 pode ter uma variação muito grande de valores. Vou explicar por quê, Priscila. Porque muitas vezes eles entram em promoção, aí conseguem fazer um valor mais baixo. Tem gente que tem 3R80 em estoque, né, e consegue fazer um valor mais baixo. Então entra em contato com a gente consegue fazer uma cotação atual de um 3R80 para você e de qualquer outro joelho também. A Giovana Cola, conheço já há um bom tempo aqui a Gi. Melhor lugar do mundo, orgulho de ficar. Estou aí com o doutorando há 23 anos já em Gi. Tá, tô ficando velho aqui já. Beijo, viu, Gi? Gente, agradeço vocês aí todos, né? Se ficou alguma pergunta aí sem resposta, mandem pra gente aqui. Na próxima live eu prometo que eu respondo todo mundo, como ficou nas outras lives. Eu respondo todo mundo aqui. Tá? Um forte abraço. Então um abraço aqui para o pessoal de Florianópolis também, tá bom? E sigam a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente aqui. Nossas avaliações não estão sendo cobradas, tá? Então, entrem em contato. Eu oriento vocês da melhor maneira possível. E aqui eu consigo te dar um norte, um rumo melhor para vocês aí. Tá bom, gente? Forte abraço a todos. Obrigado por estarem até agora aqui com a gente. E boa noite a todos. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, gente. Ótima semana para todo mundo. Obrigado.